Há textos intrigantes na Bíblia, principalmente em Apocalipse, mas a intriga que vamos ver hoje ocorre entre a chamada prostituta e a besta. Potestades malignas que se dividem e se confrontam, demonstrando o total desespero das trevas nos dias finais. Você está curioso? Então vem. Esse é mais um vídeo da série Apocalipse Essencial e o tema do vídeo de hoje é a intriga. Então, uma das táticas mais usadas por Satanás é a confusão. Tá? Ele usou a confusão para atrapalhar os pensamentos de Eva, para que ela duvidasse de Deus e comesse do fruto proibido. Então, até hoje, é a tática predileta de Satanás contra pessoas, famílias, igrejas, cidades, países inteiros. Então, o texto diz assim: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne, a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, você nota aí que a prostituta que está sentada sobre muitas águas, que João revela significar multidões, são povos, nações e línguas. Então, essa potestade representada pela prostituta exerce um controle global. Então, isso passou a fazer sentido após o surgimento da ONU e, mais recentemente, com a expansão da internet. Então, a ONU tem uma agenda global para o clima, para a economia, para as minorias, para a saúde, etc. E logo vai entrar em questões religiosas, promovendo uma religião mista, tá? Sincrética, para a religiosidade do planeta. Uma superorganização que pode ser chamada de igreja, pode ter outro nome, com crentes nominais, né? Cabe muito bem no perfil dessa prostituta que vai se vender ao controle da ONU, de uma outra organização filiada à ONU, para questões religiosas, né? Vai resolver as questões de conflito religioso. Então vai vendo. Outra observação aqui é o seguinte: o ódio da besta contra a prostituta pode ser entendido como a confusão das trevas, quando a espada de um se volta contra a espada de outro. Você que é estudioso da Bíblia sabe que isso ocorreu na vitória de Gideão contra os amalequitas. O texto diz assim: quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento, no caso dos amalequitas, os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas. E é interessante lembrar que Ezequiel, ele profetizou isso, relacionado ao final dos tempos, Gog e Magog. E ele disse o seguinte: farei, Deus falando pelo profeta, né? Farei cair sobre Gog todo tipo de desgraças que o encherão de medo. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Os soldados de Gog ferirão uns aos outros com as suas espadas. Tá? Uma outra observação aqui: apesar do aparente caos que se instalará nesse período, Deus estará no controle, tá? Até mesmo dos intentos do inimigo. Olha o que a Bíblia diz: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne, a destruirão com fogo, pois Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que Ele tem, Ele Deus, levando-os a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Então, isso tudo está de acordo com as profecias a respeito dessa Babilônia espiritual, que no Apocalipse é uma referência à antiga Roma, que assume o papel de uma organização de âmbito religioso opressor contra os cristãos legítimos. Então João fecha, essa visão com as palavras do anjo: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Por grande cidade, entenda-se, repito, a Roma dos dias de João, que será no futuro a sede do controle geral sobre as religiões, o chamado falso ecumenismo. Pois bem, o que tem de essencial nisso tudo?
Bom, essa intriga entre a besta e a prostituta revela o desespero de Satanás, né? Isso está lá em Apocalipse 12:12. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam, pois ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que pouco tempo lhe resta. Espera-se que quanto mais perto estejamos do fim, Satanás fique cada vez mais enfurecido. Então eu tenho 3 perguntas para fazer. Primeiro, você está preparado para o fim da liberdade religiosa? O controle da política sobre as igrejas, os movimentos cristãos, você está preparado para isso? Porque nós estamos caminhando para isso. A política do nosso país segue nessa direção. Há muitos países em que, por meio do poder legislativo, o cristianismo foi colocado na ilegalidade. Isso não aconteceu do dia para a noite, mas através de várias questões e ligações políticas, se tornou ilegal ser cristão. Então, nós estamos assim, percebendo uma movimentação espiritual nesse sentido, e é necessário que você esteja preparado para o fim dessa liberdade religiosa que nós temos hoje. Segunda pergunta, você sabe dizer em que você crê? Você sabe defender a sua fé? Os dias que nós estamos já vivendo e que vai aumentar cada vez mais, são dias de confusão, né? Nós estamos vendo aí cantores gospel, né? Criando polêmica em cima de hinos consagrados, evocando uma pretensa ação ou intenção racista. A que ponto nós chegamos? Isso é confusão, gerando uma grande... E muita gente postando coisas a favor, outros contra. Isso tudo é um espírito de confusão que está aí mostrando as suas garras. Igrejas ostentando ao lado da cruz uma bandeira com o símbolo do arco-íris. Movimentos LGBT tido como cristãos. Isso é confusão. O próprio universalismo. O que é o universalismo? São igrejas que dizem o seguinte, que não existe inferno, não existe céu. Deus vai dar um jeito no final de salvar todas as pessoas e colocá-las num bom lugar. Não importa o que elas crerem, não importa o que elas fizeram, né? Afinal de contas, Deus é Pai de todo mundo é filho de Deus e tem um lugar muito bom preparado para todas as pessoas. É o que o universalismo prega. E por aí vai, né, gente? Ditadura das minorias, a questão do politicamente correto. Bom, e a terceira pergunta é, você entende a soberania de Deus em todo o mundo, em todo o universo? Você crê que Deus é soberano? Você crê que as coisas que estão acontecendo estão sob o rigoroso controle de Deus? O Apocalipse ele foi escrito originalmente para mostrar a uma comunidade cristã nova, né, recém-nascida ali no primeiro século, que apesar de Roma ostentar um poderio militar e político e social violento, grandioso, poderoso, Deus estava reinando absoluto no seu trono, e que as coisas nunca saíram do controle de Deus, mesmo mediante aflições, perseguições, tumulto. Paulo disse, né, nem fome, nem nudez, nem espada, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Você crê na soberania de Deus sobre a sua vida? Existe aí uma linha teológica chamada teísmo aberto, que diz o seguinte, que Deus sabe das coisas, mas não sabe de tudo, que Deus pode muita coisa, mas não pode tudo, tá? Uma grande heresia que muitos grandes líderes do Brasil já abraçaram, e esse movimento está de acordo com a pecaminosidade humana e vai acabar sendo abraçado por muitas pessoas aí. Então, por essas e outras, nós estamos trabalhando, gravando esses vídeos, publicando enquanto a gente ainda tem esse espaço. Então, você que tem gostado dos vídeos, tem aprendido com eles,
Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, tá? Não deixe de colocar seus comentários. Para nós vai ser sempre uma grande alegria ler os comentários. Coloca aqui embaixo o seu comentário e que Deus te abençoe muito, você, sua família, sua igreja ou o grupo religioso que você pertence. Que Deus te dê muita sabedoria, que você creia na palavra de Deus, porque ela está se cumprindo. Céus e terras poderão passar, mas a palavra de Deus não passará. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.